Pessoal, acabei desligando a câmera antes e não tinha terminado, tá? Então, eu tinha, só pra gente relembrar, eu achei o delta principal, multipliquei aqui certinho, achei o delta do x e agora eu vou fazer o delta do y. Então, o delta do y, eu coloco os coeficientes do x normal, que é o 2 e é o 1. E aí eu tenho, no lugar dos coeficientes do y, que colocar o resultado final, ó, que é 1 menos 1 e o 4. Agora eu vou calcular o determinante. 2 vezes 4, 8, menos 1 vez o menos 1, é menos 1. Então, o delta do y vai ser menos com menos mais, 8 mais 1, 9. E agora, se eu quiser saber qual é a solução desse sistema, qual é o procedimento que eu tenho para fazer? Eu quero saber certinho qual é o valor do x e qual é o valor do y. Daí a gente tem que aplicar a seguinte regrinha. A gente vai fazer o determinante do x dividido pelo determinante principal, que eu vou chamar de a. E a gente tem que fazer o determinante do y também dividido pelo determinante principal, que eu vou chamar de a. Quem era o meu determinante do x? Eu encontrei que é o 3. Dividido, quem é o determinante principal? 3. Quanto é 3 dividido para 3? 1. O que isso aqui quer dizer? Que o x vale 1. Olha quanto a gente tinha encontrado na outra situação, o mesmo 1. Agora eu vou fazer para o y. Eu tenho quem para o y? 9. Quanto eu tinha para o delta principal? 3. E 9 dividido para 3 é 3. O que isso aqui quer dizer? Que o meu y vai valer 3, ok? Eu vou mostrar para vocês agora um segundo exemplo. E automaticamente a classificação dele vai ser diferente também, tá? Primeiro que aqui, ó, pelo método da adição, eu não consigo cortar de imediato. Eu quero tirar o x. Então, eu vou multiplicar por 2. Vou multiplicar toda a equação por 2, tá? Como é que ela vai ficar? Vou reescrever aqui do lado. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes y, mais 2y. 2 vezes 2, 4. Aqui embaixo, como eu não multipliquei, eu só vou repetir. 2x menos 2y igual a 4. E agora eu vou cortar. O que vai acontecer? Devo 2x, tenho 2x, corta. Não tenho mais x. Devo 2y, tenho 2y, não tenho mais y. Isso aqui igual a 8. Sem uma variável aqui, não tem como a gente continuar. Então, quando isso aqui acontecer, ó, que eu não tenho x, eu não tenho y, significa que o meu sistema é impossível. Não existe solução para esse sistema, ok? Agora, se eu quiser resolver isso aqui pelo método do determinante. Então, tá, isso aqui é um tipo de se fazer. Pelo determinante, então vamos lembrar. Primeiro eu vou calcular o delta principal. Como é que eu calculo esse delta principal? Pego os coeficientes que estão aqui na frente e faço o determinante. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho 1 positivo. Ali eu tenho 1, 2. E aqui eu tenho menos 2. E eu vou calcular. Então, 1 vezes o 2 é 2, menos com menos é mais. Menos a diagonal secundária. 2 vezes 1 é 2. Olha só o que aconteceu. O meu delta principal, 2 menos 2 é 0. Lá na classificação, quero que vocês deem uma olhadinha, porque agora o meu caderno, no caso, ele ficou fechado. Mas o que acontece quando o delta é igual a 0? Quando o delta for igual a 0, ele só pode ser dois tipos de sistema. Ou impossível, ou um sistema impossível e indeterminado, tá? Vamos ver os outros determinantes agora. Eu preciso encontrar o determinante do x. Lembram ainda como é que a gente faz? Então, o determinante do x vai ser... No lugar dos coeficientes do x, eu vou colocar o resultado da minha equação, que no caso seria o 2 e o 4. E o do y eu coloco normal, é 1y, e aqui é menos 2. E eu vou resolver. O que vai acontecer? O determinante do x é igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Determinante do x é igual, deve 4, deve 8. O que aconteceu? Determinante do delta principal deu 0, mas o determinante do x
não for igual a zero, então eu já sei que isso aqui vai ser um sistema impossível. Eu vou fazer o do y só para desencargo de consciência, mas não tinha nem necessidade de estar fazendo, tá? E até para vocês gravarem certinho como a gente calcula pelo determinante. Então, se eu vou calcular o determinante do y, os coeficientes do x ficam igual. Vai ficar um menos 1 e vai ficar o 2. E no lugar dos coeficientes do y, eu coloco o 2 e o 4. E agora eu vou responder. Então, menos 1 vezes 4, menos 4. 2 vezes 2, menos 4. E o determinante do y é igual. Deve 4, deve 4, deve 8. E aí eu fui buscar aqui na nossa tabelinha, ó. Quando o determinante principal for igual a zero, e não é que os outros, o x e o y tem que ser diferente de zero, tá? Só um dos dois sendo diferentes de zero já é suficiente para a gente classificar ele como um sistema impossível. Notem aqui, ó, determinante igual a zero pode ser duas situações, ou possível indeterminado ou impossível. Mas para ser possível indeterminado, todos os determinantes têm que ser iguais a zero. Quando acontece de um deles não ser igual a zero, ele é um sistema impossível. Vamos continuar então, pessoal, com uma terceira situação aqui para a gente estar classificando, tá? Eu tenho duas equações, eu acho mais fácil eu eliminar o x aqui na primeira. Então, como eu quero que dê um 3 também, se eu pensar num 6, ó, 6 dividido para 2 daria 3. Então, eu vou multiplicar a primeira equação toda por 6. Qual é o número que eu tenho aqui na frente quando não aparece? É 1. Então, 6 vezes 1, como é que isso aqui vai ficar? 6x dividido por 3. Mais 6 vezes y, 6y. E 6 vezes 1, 6. E aqui embaixo eu vou só repetir, porque eu não multipliquei. Menos 6y igual a menos 6. Vou fazer a divisão agora aqui, tá? 6 dividido para... Opa, é um 2. Eu coloquei errado, era um 2 que tinha lá. 6 dividido para 2, 3x. Mais 6y igual a 6. E aqui embaixo eu só vou repetir. Menos 3x menos 6y igual a 6. Agora, vamos fazer o nosso saldo. Tenho 3, devo 3, 0x. Tenho 6, devo 6, 0y. E tenho 6, esqueci do sinalzinho de menos, e devo 6, vai ficar o que aqui também? 0. Quando acontecer de ficar tudo zerado a nossa equação aqui embaixo, nós temos um sistema possível e indeterminado, que significa que existem infinitas soluções para a gente estar respondendo, tá? E como ficaria, então, um sistema possível indeterminado pelo método do determinante? Lembrando, pessoal, eu estou explicando para vocês as várias maneiras a gente conseguir fazer essa classificação, tá? Depois vocês vão escolher uma. Agora, se eu fazer pelo método do determinante, primeiro eu preciso encontrar o quê? Eu preciso encontrar o determinante principal. Então, vamos pegar aqui o meu delta principal. E quem é que vai sobrar? Eu tenho aqui, ó, 1/2. Eu tenho aqui quem? O 1. Aqui embaixo, o menos 3. E ali, o menos 6. Então, vamos calcular o delta principal. 1/2 vezes 6. Eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. 1/2 vezes 6. Como é que a gente multiplica a fração? 1 vezes o 6, 6. 2 vezes o 1, 2. E 6 dividido para 2, isso vai ser quanto? 3. Então, na verdade, tudo isso aqui, ó, mais com menos vai dar quanto? Menos 3. Menos a diagonal secundária. 3 vezes 1, menos 3. Então, o meu delta principal vai ficar assim. Menos com menos, mais. Devo 3, tenho 3, 0. A gente já esperava que isso acontecesse. Porque se antes nós classificamos em SPI, significa que todos os valores têm que ser 0. Agora que eu já calculei o delta principal, eu vou calcular o delta para o x. Como é que a gente faz? No lugar dos coeficientes do x, a gente coloca o resultado final, que é quem? 1 e menos 6. E os coeficientes do y ficam igual. Quem é que tem ele na frente? 1 e menos 6. Opa, esse 1 é positivo. 1 e menos 6.
Então, vamos fazer a multiplicação. 1 vezes o menos 6, menos 6 vezes 1, menos 6. Então, o delta do x vai ser igual. Menos com menos mais, eu tenho 6, eu devo 6, 0. Muito bem. Agora, o delta para o y. O delta para o y significa que os valores do x ficam iguais. Então, eu tenho 1 meio e menos 3. E no lugar dos valores dos coeficientes do y, eu coloco o meu resultado final, que é 1 e menos 6. 1 e menos 6. Aqui eu não preciso nem explicar, né? Acabou repetindo a mesma situação que eu tinha ali em cima, ó. Então, eu tenho aqui que esse 1 meio vezes menos 6 vai me dar quem como resultado? Menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos com menos, mais. E o delta y é igual a 0. Tá, e precisa fazer aquela parte final, aquela parte da divisão? Não precisa, por quê? Eu já sei que todos os 3 resultados são 0 e 0 dividido para 0 é tudo 0. Que sistema que eu tô falando aqui? É um sistema possível e indeterminado. O que significa isso? Significa que o x e o y podem assumir mais de um valor e vai fechar essa igualdade no final.